Você assiste agora Silva Neto e Amigos. Olá, meus amigos da TVC, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui, sempre com entrevistas importantes. Hoje vamos conversar com a pastora Priscila Pugina, pastora da 17ª Igreja do Evangelho Quadrangular em nossa cidade. Muito obrigado por você estar nos acompanhando todos os domingos. E como você pode fazer para nos ajudar? Você pode compartilhar o nosso programa que está no Facebook, na página da TVC Araçatuba. Ali você já está nos ajudando muito. Basta você compartilhar com seus amigos. Fala da importância das pessoas acompanharem as nossas entrevistas, que tem sempre temas relevantes. Hoje vamos conversar com a pastora Priscila, então. Boa tarde, pastora Priscila. Tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem. É um prazer recebê-la aqui e eu quero aproveitar em seu nome, com a sua presença aqui, prestar uma homenagem às mulheres, especialmente às mulheres que estão no ministério, que estão trabalhando na obra do Senhor, aqui na cidade de Araçatuba e no Brasil todo, no mundo todo. Sei que a mulher tem uma força, uma garra muito especial, muito peculiar. E eu estava recebendo uma comunicação essa semana que a igreja, você faz parte da Igreja do Evangelho Quadrangular, Isso. que a igreja já tem 60% de mulheres no ministério. Eu achei assim super incrível. Estão deixando os homens assim meio que na reserva, né? Falando em titularidade, reserva, é uma brincadeira. Mas, pastora Priscila, vamos conversar um pouco sobre ministérios, sobre a sua vida. Hoje eu vou pedir também para que você conte o seu testemunho. Você enfrentou um grande desafio por conta do desejo de ser mãe, quando você casou. Eu acho que toda mulher tem esse desejo, não era diferente com você, e você passou uma grande luta, uma grande prova para ter o seu filho, o Samuel. Pastora Priscila, falando em criança, né? Samuel é uma criança de 9 anos. Na igreja, qual a importância desse ministério com crianças? Fala da sua experiência, por favor. Sim, nós sabemos que a criança, né, uma palavra de Deus diz, Jesus falando ali aos discípulos, deixa vir a mim os pequeninos, né? As crianças, elas são do reino de Deus. Então, a preciosidade que elas têm é a pureza, né? A ingenuidade tão valiosa de uma criança que nós adultos às vezes esquecemos, né? E dentro da igreja não é diferente. Muitas vezes o olhar do adulto... Os discípulos estavam assim achando que as crianças iam atrapalhar Jesus? Infelizmente, né? E Jesus já deu uma resposta corrige. em cima, né? Corrigiu os discípulos, né? Sim. Até dizendo, se você quiser entrar no reino dos céus, tem que se tornar como uma criança. Uma criança. Isso é muito sério. Você falou da pureza, da ingenuidade, né? E o adulto muitas vezes guarda suas mágoas, vai entulhando seus corações em coisas que não deveria. Exato. Que a criança não guarda, né? A criança pode até ter ali um desentendimento com outro coleguinha na sala de aula, mas no recreio ali está todo mundo. Volta na hora do lanche normal. está todo mundo brincando, ele não consegue guardar. Isso é muito importante. Então, você acabou de dizer da importância que Jesus deu às crianças. Deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. A igreja tem tido um olhar especial para esse fator? A Igreja do Evangelho Quadrangular num todo, né, ela tem um ministério infantil, e a nossa igreja em particular, né, a gente sempre priorizou também em cuidar dessa área, né, em cuidar das crianças. A gente tem um projeto que é o Vinde a mim os pequeninos, que a gente já fez várias festas para elas no mês da criança, que é outubro, né? E a gente tenta, né, nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, né, fazer o melhor. Mas sabemos que ainda, né, para elas precisam muito mais, né, que é a base bíblica, a base da família, que é num todo. A igreja em parceria com a família sempre, né, um pai, uma mãe, conhecedores da verdade, e mais a igreja, ela consegue dar uma estrutura futura
Não pensar no dia de hoje, mas os pensar monitores no futuro. dessas crianças no horário em que está desenrolando o culto, existe um trabalho paralelo justamente para cuidar Sim. dessas crianças. Não é cuidar das crianças, né? Porque às vezes era só um cuidado, dava ali um brinquedo para a criança. Não é isso. Não. É trabalhar Palavra, mesmo, né? já ensinando Na linguagem deles. A pregação na linguagem Esses monitores infantil. são treinados. Sim, né? Temos apostilas, temos muito material pedagógico, né? Cristão hoje, muito diferente de alguns anos atrás, né? Muita coisa boa que facilita, né? E todas aquelas dificuldades que os professores haviam no passado, hoje não há, né? Eu fui criança e eu me lembro, a base nossa, né? Eu e meus irmãos, foi a escola bíblica, que é uma base de uma igreja, que é o estudo da palavra, né? E a criança, quando ela é embasada nisso, ela frutifica, né? Qual fato marcou a sua infância? Nesse caso, você dizendo da escola bíblica, sei que você morou em lugares diferentes da nossa cidade, que é Araçatuba, cidade muito quente. Você morou em lugares frios, como Rio Grande do Sul. Qual foi o fator que marcou a sua infância, pastora Priscila? De criança eu estava em Várzea Paulista, né? Perto da capital, perto de São Paulo. E ali havia uma escola bíblica muito forte, na Igreja Quadrangular ali de Várzea. E a gente foi embasado nisso. Então eu me lembro dos flanelógrafos, dos fantoches, dos meus professores de infância, professores de música, né? Eu lembro que na escolinha, né, no domingo, tinha alguém que tocava louvores e a gente cantava, a gente ouvia a palavra, e eram muitas crianças, né, que iam tanto na escola bíblica como nos cultos. Então, é uma quantidade muito grande. E hoje, se você observar as igrejas, principalmente de periferia, né, de bairros mais fora do centro, você vai encontrar um grande percentual, né, de crianças. E a igreja ela tem que estar olhando para isso, porque é essa base que vai fortalecer a igreja futura, né, no dia atual, mas também fortalecer para o amanhã. A igreja ela tem que olhar para a criança, ela tem que olhar para esse ministério e dar o mínimo, né, o mínimo que ela puder para fortalecer essa área. Muito bom, muito bom. E quando você criança, foi crescendo, passou a fase da adolescência, quando você decidiu por Cristo Jesus, na nosso entendimento, a criança, aí vamos imaginar a partir dos 10, 11 anos, 9, 10, 11 anos, ela já sabe discernir um pouco as coisas, né? Sim. Quando aconteceu essa decisão na sua vida e depois, posteriormente, quando você sentiu chamado? Hoje você pastoreia uma igreja, hoje você tem não somente as crianças que você se dedica bastante, mas você tem adolescentes, pré-adolescentes, jovens, e você tem adultos também. Quando você sentiu chamado para o ministério? Desde o ventre da minha mãe, né? Eu estou na igreja, então em nenhum momento eu saí da casa de Deus, mas mesmo crescendo na igreja, né? Tem aquele momento que você precisa aceitar Jesus, né? Receber Jesus no seu coração e falar: Jesus, pode morar em mim, né? E eu te aceito, eu te recebo. E uma criança facilmente entende isso? É possível, claro. Eu já entendia, até meus 11 anos, eu já entendia que eu precisava dizer sim para Jesus. Mas foi com 11 anos mesmo, num culto de domingo, em Marília. Aí nós já estávamos em Marília, aqui perto de nós, no estado de São Paulo mesmo, num culto onde o senhor mesmo pregava, né? E ali fez o apelo para quem queria aceitar Jesus. E com 11 anos eu fui à frente, né? Naquele culto, e recebi Jesus como meu único salvador. Naquele dia eu chorei muito, eu me entreguei e falei: Jesus, pode morar em mim, né? Eu quero te servir para sempre. Tudo isso com a base dessa infância já de 11 anos atrás, né? Recebendo a palavra. Então, eu estava na igreja desde bebê. E aí, com 11 anos, eu tomei uma decisão. Isso significa que a palavra, né, que me manteve e que me deu essa direção, independente do Senhor, como meu pai e a minha mãe sendo pastores, né? Uhum. Mas tem um momento que você toma a sua decisão. E com 11 anos é uma criança. E 11 anos eu pude tomar essa decisão para o resto da minha vida. E o chamado para o ministério, que é muita Sim. responsabilidade, quando aconteceu? Com 12 para 13 anos eu fui batizada nas águas, né? Então aceitei e cumpri
esse sacramento, esse mandamento do Senhor, de ser batizado diante das pessoas, confessando Jesus como meu Salvador. E a partir daí, eu sempre fui servindo a Deus com aquilo que eu podia fazer, sendo líder, né? Me tornei líder de jovens, me tornei líder de juniores, trabalhei com crianças, trabalhei com várias áreas na igreja, no louvor, no retroprojetor, né, em Marília. Em vários segmentos da igreja eu pude me colocar para o trabalho, local, né? Na igreja local. Uhum. E fazendo isso, trabalhando nisso, né, muitas vezes o chamado começou já bem cedo, com meus 14 anos, né? Deus já começou a me chamar para o ministério. E aí, então, eu não entendia e não queria, na verdade, não desejava isso. Mas o tempo foi passando, os anos foram passando e eu não parei de trabalhar para o Senhor. Estudando, fazendo faculdade, mesmo assim eu trabalhava para Jesus, trabalhava na igreja local, e ensinando e propagando a verdade. Você falou aí no curso superior. É um desafio para o jovem cristão ali, cristão evangélico que está dentro da igreja, trabalhando e tal, aí entra no outro mundo que é uma universidade e tal, onde as filosofias, as bases de um curso, por exemplo, às vezes há professores que são ateus, há professores que são materialistas, e você como uma menina, uma jovem cristã, como que é esse desafio para outras jovens, outros rapazes que estão acompanhando, que estão entrando aí, prestando um vestibular, querendo fazer um curso superior, querendo crescer na vida? O que você diz para essas pessoas? O jovem cristão, né, que tem essa força de Deus, tem a palavra no seu coração, ele sempre vai enfrentar qualquer situação e vai vencer, né? Eu entrei, eu estudei na faculdade, muitos filósofos, muitas ideias, muitas variações, né, de comportamentos que você verifica numa faculdade. Porém, quando você tem a convicção, nada muda você, né? Acho que a personalidade, a fé, a convicção de que Jesus... O caráter forjado de Jesus, né? Exatamente. Acho que esse desvio acontece com aqueles que não estão fortalecidos, né? Porque você vai se deparar com muitos problemas e com muitas situações que vão querer te falar assim, ó, será que a fé em Cristo vale a pena? Ela é verdadeira, né? E nada mudou aquilo que eu sempre tive. Por isso que a gente volta a falar da criança, né? Acho que essa base infantil... Aquela palavra de Salomão é verdadeira. Sim. Ensina a criança o caminho. Provérbios 22, acho. Me perdoe se não for. O Salomão escreve, ensina a criança o caminho que deve andar. Isso. Quando ela crescer... não se desviará. Não vai se desviar. É uma coisa muito forte, né, pastor? Exato. Isso valeu na minha vida. Então, para os pais, né, que estão na igreja... E hoje eu sou mãe de uma criança de 9 anos e a gente fica, né, preocupado, mas eu me lembro de mim que o ensino, né, da palavra, ensinar a ler a palavra, orar, buscar a Deus, servir a Deus. Tem dias que o Samuel não quer ir para a igreja, não quer ler a Bíblia, né, não quer orar. É coisa normal de criança. Até mesmo. O adulto passa por isso, né? Então você, pai, você vai orientar, você vai forjar, você vai ajudar o seu filho a praticar isso, que é uma prática cristã, uma prática de servir a Deus, né, de amar a Deus acima de tudo. Pastora Priscila, eu vou pedir licença para você e aos telespectadores, vamos fazer um break, um breve intervalo, voltaremos em seguida para você falar sobre a juventude, o desafio dos jovens hoje e também da mulher cristã, a mulher que está chegando na igreja, a mulher que se converte. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Até já.